Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou sobre o nosso coração. E eu quero que você fique bem atento, porque eu creio que Deus vai falar muito na sua vida, vai falar muito com você. Ela falou profundamente comigo, né, essa mensagem, e eu creio que dentro de você vai ser gerada uma revelação da palavra do Senhor, para que você compreenda aquilo que Ele tem falado para você e tenha fé para poder viver todas as promessas do Senhor. Então, eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, eu quero te dar um contexto da realidade aqui de Jesus nessa passagem, onde Jesus já havia pregado o dia todo. Se você for ver, é o momento que ele fala das parábolas, ele vai pregando ali, e saindo dali ele tem um encontro com um jovem, né, que está possuído, endemoniado, onde ele vai para libertá-lo, né? Então, nesse contexto onde ele termina ali a sua pregação, ele termina ali de compartilhar a palavra com o povo, com a multidão, com os seus discípulos, eles partem para um outro lado, né, para poder ter esse encontro e poder de fato levar a libertação de um jovem que havia sido esquecido, de um jovem onde a sociedade olhava e falava: esse não tem mais jeito. Ele andava isolado, todos andavam longe dele, porque até mesmo as cadeias que colocavam, as coisas que o prendiam, ele mesmo quebrava, então ninguém conseguia ali naquele momento segurá-lo, né? Mas para você entender esse encontro onde Jesus estava indo, né, ter, mas durante esse caminho houve algumas circunstâncias, e é sobre essas circunstâncias que eu quero compartilhar com você. Então, livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vou repetir com você. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, isso quando o barco estava indo para o outro lado, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Eu quero falar com você de 3 pontos importantes e fundamentais para a gente crescer, avançar e compreender aquilo que o Senhor estava compartilhando naquele momento. Se você perceber no início, eu repeti com você, ele dá uma palavra para os discípulos, ele dá uma palavra para o povo. Ele fala o que para os discípulos ali? Vamos atravessar para o outro lado. Ou seja, tinha uma palavra de que eles atravessariam. Não era uma palavra de que vamos para o outro lado afundar, vamos para parar no meio do caminho, vamos para a morte. Não, era vamos para o outro lado. Ou seja, Jesus já tinha declarado que eles iriam para o outro lado. E no meio do caminho, bateu no meio dos discípulos a dúvida: será que nós vamos para o outro lado? Porque eles acordaram Jesus falando: mestre,
Tu não se preocupa que nós vamos morrer? Ou seja, não era nem uma realidade de talvez algo possa mudar. Não, nós vamos morrer. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque no meio da nossa vida cristã e na nossa caminhada no meio da juventude, Deus nos dá inúmeras palavras de que nós vamos viver. Porém, no meio do caminho, por conta da circunstância, e aqui nesse caso, por conta de uma tempestade, os discípulos se esqueceram da palavra. Eu quero te exortar, jovem, neste momento, para você se lembrar e trazer à memória aquilo que te traz a esperança, que é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Se Ele falou para você que você vai ser curado, então creia e seja curado. Se Ele falou para você que você vai ir pelas nações da terra, então você vai pelas nações da terra, porque Ele deu uma palavra, e sobre essa palavra que você se apega e diz, Ele disse, e como Ele disse, eu vou viver. Só que o problema é que por conta da circunstância, você tem se esquecido dessa palavra. Eu vejo, e durante a nossa caminhada, vários atendimentos, e quando a gente compartilha com os jovens, muitos, quando conversam com a gente, falam: Lucas, nossa, Deus me deu uma palavra, e eu vou viver, você pode contar comigo, nós vamos impactar as pessoas, nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra, cara, uau, Deus vai me usar e tudo mais. E passa um mês, por conta de um problema em casa, por conta de um problema no trabalho, por conta das finanças, bate uma preocupação, uma ansiedade, um desespero, e a pessoa acaba esquecendo daquela palavra que Deus deu. E aí quando você vai conversar com ele: e aí, querido, vamos lá, vamos viver, ele fala: Lucas, eu acho que não dá, eu acho que não é para mim não, eu tenho outras coisas para fazer, ou eu tenho outras prioridades, porque é mais urgente e eu preciso resolver. Ou seja, por conta das circunstâncias, as pessoas acabam esquecendo da palavra que Deus liberou. E hoje eu quero te trazer para um lugar onde Deus liberou a palavra para você, para que se inflame sobre o seu coração e que volte a queimar sobre o seu coração, para que o mundo veja, em meio à crise, em meio ao caos, que existem pessoas que confiam e acreditam na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Hoje o que nós vemos no meio da nossa sociedade e no meio do nosso país principalmente, é as pessoas criticando e atacando gerando culpados, olhando para os problemas e esquecendo das palavras que Deus liberou sobre a nossa nação, sobre o avivamento que nós vamos viver, sobre as vidas que nós vamos alcançar, sobre as vidas que nós já estamos alcançando, sobre cada palavra que Deus nos deu para sermos luz no mundo e sal na terra. E ao invés de nós vivermos essa palavra, declarando bênção sobre as nações, declarando bênção sobre o nosso país, declarando a paz, declarando de volta a realidade sobre o nosso país, as pessoas ficam se atacando e criticando, esquecendo da palavra. Quantas palavras Deus já nos deu, de que se o povo clama e se chama pelo nome, Ele ouve, Ele vem, Ele cura e Ele sara a nação. Ou seja, nós temos uma palavra. Então por que nós não clamamos? Então por que nós deixamos de clamar? Ou por que nós esquecemos? Por que você tem esquecido da promessa? Por que você tem se esquecido da palavra? Talvez você possa olhar para mim e falar: Lucas, você não sabe o que eu tenho vivido. Eu tinha esperança, eu tenho a palavra, mas é difícil. Eu tenho a palavra, mas eu estou vendo que tudo vai se acabar, tudo vai se perder. Foi essa realidade que aconteceu ali com os discípulos. Eles olharam para o vendaval, eles olharam para a água no barco, e eles esqueceram que naquele barco existia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cristo, aquele que era o único que poderia fazer o mar se calar.
Ou seja, você está caminhando no meio da crise, no meio do caos, se desesperando e esquecendo que nessa crise você tem um Deus grande que está com você para poder dizer: cesse agora, acalme-se. Você pode olhar que em meio a tudo isso, como Cristo estava. Cristo estava olhando pelo desespero, medindo, falando: não, eu tenho que parar ali, eu tenho que diminuir aqui, não, eu tenho que voltar ali, não, tem que fazer a manobra, não, o barco tem que virar, não, toda a direita, toda a esquerda. Não, Jesus estava ali em meio a uma tempestade, dormindo. E a palavra fala que ele estava sobre um travesseiro. Quando a gente fala e vê essa realidade de travesseiro, a gente vê uma realidade de profundidade. Porque geralmente quando você dorme na sua casa, quando você coloca o travesseiro, é literalmente para que você durma profundamente. E ali a gente pode ver que Jesus estava profundamente descansado em meio a tudo que estava acontecendo. E o problema maior é que os discípulos, eles tinham uma palavra, eles tinham uma direção, eles sabiam quem era Cristo, ouviram Cristo pregar, ouviram os sinais, viram muitas coisas, mas naquele momento de desespero, eles se esqueceram daquilo que ele poderia fazer. Eles poderiam simplesmente ter chegado ali e falado: mestre, por favor, faça alguma coisa, mande esse mar se acalmar, mande tudo normalizar, nos ajude. E a palavra deles ali foi: para você não se preocupa que nós morramos, que nós vamos morrer? Ou seja, eles nem pediram ajuda, eles simplesmente disseram: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Às vezes nós esquecemos da promessa e até mesmo de quem pode resolver. Ao invés de nós falarmos: Senhor, esteja nesse projeto, Senhor, esteja na minha casa, esteja com a minha família, esteja com o meu pai, esteja com a minha mãe, esteja com os meus irmãos, esteja, Senhor, no meu ministério. Nós simplesmente falamos: o Senhor não se importa que tudo está se perdendo, tudo está acabando, tudo está se destruindo. Eu quero te falar que Ele é o mais interessado em tudo na sua vida, porque quando Ele olha para você, Ele olha na sua vida por completo. Ele não olha só a sua área sentimental, Ele não olha só a sua área financeira, Ele não olha só a sua área familiar, não, Ele olha por completo, e a obra que Ele quer realizar na sua vida é por completo. Então, se você está no meio de um caos, se você está no meio de uma circunstância adversa, ao invés de se desesperar, vá para Cristo e fala: Senhor, basta uma palavra sua. E se você já tem a palavra, reivindique essa palavra: Senhor, sobre a tua palavra eu irei. O segundo ponto que eu quero que você veja, o primeiro é que eles tinham uma palavra de Deus e eles não ouviram essa palavra. Eles não se atentaram àquilo que Deus tinha falado. Mas por que eles não se atentaram? Porque eles não tinham revelação do que aquilo significava. Eles não tinham revelação de que Deus estava dizendo: nós vamos para o outro lado e a obra continuará. Hoje você pode olhar para as circunstâncias e pode não entender, mas quando você tem a revelação da palavra de Deus, você entende que, cara, eu vou viver, se cumprirá sobre a minha vida, o milagre vai acontecer, a transformação vai chegar, a salvação vai acontecer. Por quê? Porque existe uma palavra, e quando você tem a revelação, você entende que o tempo está debaixo das mãos dele. Você simplesmente confia e sabe que Ele vai realizar. Em meio ao caos, em meio a tudo, nós viveremos. Se a gente for olhar hoje para a circunstância de que na maior parte a gente nem pode sair de casa, que nem pode se encontrar, que nem pode se juntar entre as pessoas, dizer que mover de Deus,
nossa, o ajuntamento de pessoas que marcarão sinais, prodígios e maravilhas. Como isso vai acontecer? Se você olhar com os olhos da circunstância, você de fato não vai ver. Mas se você olhar com a palavra que Deus deu, que nós faremos discípulos, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, que todos se prostrarão e dirão: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, sobre toda a circunstância, isso acontecerá. Que você possa compreender e ter a revelação daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Eu não sei qual que é a palavra que Deus te deu, que no meio da circunstância você possa ter perdido. Mas se Deus falou que você vai pelas nações, querido, você vai. Se Deus falou que você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Se Deus falou que você vai ser um missionário, você vai ser um missionário. Se Deus falou que você vai ser um empresário que vai investir no reino e vai abençoar o reino de Deus, então você vai. Se Deus falou que você vai ser um profissional de excelência e através do seu trabalho vidas serão transformadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo, então receba e você vai viver, independente da circunstância. Você vai viver. Se Deus disse que a sua família vai ser salva, ela será salva. Tenha a revelação de que através da sua vida Deus vai te usar para que eles sejam transformados e impactados, e através do poder que vem sobre você, eles serão transformados. Nós compartilhamos aqui na semana passada falando desse relacionamento e do contato entre pais e filhos, filhos e pais. Através da nossa vida e através do nosso testemunho. Ou seja, se Deus deu uma palavra, você só tem que viver, confiar. Primeiro, eu tenho uma palavra e é interessante, eu quero você que sempre esteve nos cultos da rede, sabe que a gente sempre fala, até quando a gente fala de relacionamento, e quando chega pra gente, a primeira coisa que a gente pergunta é: você tem palavra? Você tem uma palavra de Deus para esse relacionamento? Você tem uma palavra de Deus para esse trabalho novo? E aí todo mundo fala: nossa, palavra de Deus, por que palavra de Deus? Eu já orei, já tenho paz. Mas se você não tem uma palavra, imagina no meio da circunstância, você não consegue permanecer. Por quê? Porque quando você tem uma palavra, você diz: pela palavra eu vou. Assim como diz o Senhor, eu farei. Assim como o Senhor disse que eu viveria, eu vou viver. Porque eu tenho uma palavra para reivindicar, para me segurar, para me fazer permanecer e dizer: Ele disse. E se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem, nem filho do homem, para que volte atrás, para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu sobre a minha vida. Ou seja, você vai viver. E o terceiro ponto é: você tem fé para viver essa palavra? Porque não basta só ter a palavra e ter até o entendimento e a revelação dela, se você não crê. Você tem fé o suficiente? Quando Jesus acordaram, quando os discípulos acordaram Jesus, Ele simplesmente levantou, mandou tudo se aquietar, mandou tudo se acalmar. A palavra fala que virou uma bonança, virou uma tranquilidade, virou uma paz. Mas Ele virou para os discípulos e falou: onde está a sua fé? Aonde está a sua confiança? Vocês ainda não têm fé? Depois de eu ter dado uma palavra, depois de eu ter dito: nós vamos para o outro lado, depois de vocês terem visto tudo aquilo que nós vivemos, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam? Eu quero te exortar nesse momento para que você ative a sua fé e que você creia em cada uma das promessas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não agrada ao Senhor. Sem confiar você não agrada ao Pai. Tenha fé. Você tem uma palavra. Você tem a revelação daquilo que o Espírito Santo quer fazer, porque o Espírito Santo traz essa revelação. Talvez você pergunte: Lucas, como eu vou entender, como eu vou ter? Através do Espírito Santo. Ora, vai para o teu quarto, se ajoelha, vai para o pó, deixa o Espírito Santo falar com você.
Deixa Ele trazer revelação da palavra para você. E você tem que ter fé para viver essa palavra. Se você for olhar, e eu quero que você marque aí, eu não vou ler por inteiro por conta do tempo, mas em Lucas 5, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, fala sobre Jesus que estava no lago de Genezaré, e ele estava pregando para a multidão, que estava ali de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, e ele vai para o barco com os discípulos, e se afasta, e depois de se afastar, ele fala para os discípulos pescarem. Chega ali, ó, vamos lá, vocês não estão com fome? Vamos comer. Lança a rede. E Pedro fala: mestre, nós já pescamos a noite inteira, passamos a madrugada e não pescamos um peixe. Nossa, e eles eram pessoas que conheciam, que tinham entendimento, que tinham sabedoria ali da pesca, que manuseavam muito bem, que tinham conhecimento. Os caras ficaram a noite inteira e não pescaram nada. E Jesus chega e fala: ó, vai lá para a profundidade. Ok, lança do lado aqui a rede. Pedro chega e fala: mestre, a gente tentou, mas não conseguiu. Só que algo foi fundamental para acontecer. Pedro falou: Deus, Cristo, Jesus, pela tua palavra eu vou lançar, sobre a tua palavra eu vou lançar. E quando ele lançou a rede se encheu de peixes, a ponto de não conseguir, e começar a se rasgar, e eles pedirem ajuda para outras pessoas, para poder ajudar ali a transportar os peixes de tantos que eram. Ou seja, Pedro ali foi segundo a palavra que Jesus liberou. Nós vemos aí duas diferenças. A primeira, os discípulos não seguiram a palavra. E a segunda, tiveram a revelação de que se ele falou pela palavra dele, eu vou fazer. E quando você faz pela palavra de Cristo, o milagre acontece. As circunstâncias, elas mudam. O mar se aquieta, a tempestade cessa, as condições, ela vem, a porta se abre, o caminho é aberto. Tudo através da palavra de Cristo. Que nessa noite você possa deixar o Espírito Santo trazer para você aquilo que te traz a esperança, trazer a memória, aquilo que te traz a esperança. Que você, nesse momento, possa olhar para todas as promessas que Ele realizou. Quais foram as palavras que Jesus liberou sobre a sua vida? Foi de cura? Foi de ser usado? Foi de ter uma vida próspera? Foi de ser pai de multidões? Foi de ser um grande avivalista? Foi de ser um ministro da casa do Senhor? Quais são as promessas de que a sua casa seria salva? De que a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, qual foi a palavra que Ele liberou para você? E hoje Ele quer trazer de volta, Ele quer trazer de volta essa palavra sobre o seu coração, para que volte a queimar e para que você seja inflamado novamente. Você tinha tanta revelação e tanta palavra que você servia com tanta intensidade, e hoje, por conta de uma crise, você nem participa de nada do que é oferecido na sua igreja, nem a força-tarefa você realiza, nem um culto você assiste. Mas hoje Ele quer avivar sobre o seu coração e trazer de volta à memória aquilo que te traz a esperança. Por isso eu quero dizer para você, sobre a palavra do Senhor, lance a rede. Sobre a palavra do Senhor, viva. Sobre a palavra do Senhor, sonhe. Sobre a palavra do Senhor, se posicione. Sobre a palavra do Senhor, rejeite aquilo que precisa ser rejeitado.
sobre a palavra do Senhor, reaviva os teus sonhos. Sobre uma palavra, tenha revelação de quem Ele é, de quem você é, de qual é a tua identidade e daquilo que você nasceu para fazer. E você vai entender que as promessas se cumprirão, que a cura, ela vem, e que livre você será, para não ficar mais escravo de um sentimento, para não ficar mais escravo de uma emoção, para não ficar mais escravo de uma pessoa, para não ficar mais escravo do dinheiro, para não mais ficar escravo da internet, de uma pornografia, de um vício, de uma bebida. Não, para que você seja livre, livre, porque foi para a liberdade que Ele nos criou. Hoje Ele pergunta para você: aonde está a sua fé? Em quem você confia? Em quem você acredita? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam no dinheiro, uns confiam nas pessoas, uns confiam no trabalho que se tem, uns confiam na faculdade que fazem, no curso que possuem. Mas nós confiamos naquele que aquieta o mar. Nós confiamos naquele que cessa a tempestade. Nós confiamos naquele que nos ama. Nós confiamos naquele que nos guarda. Nós confiamos naquele que nos liberta. Nós confiamos naquele que nos cura. Nós confiamos naquele que tem a provisão. Nós confiamos naquele que governa. Nós confiamos naquele que é rei sobre tudo e sobre todos. Não há problema maior. Não há problema maior que o teu mestre. Não há problema maior do que aquele que está no seu barco. Por isso, simplesmente confia, entrega. Eu quero te convidar neste momento, você fechar os teus olhos. Nós vamos adorar. Você fala com Ele, você mostra a sua confiança, a tua fé, e deixa Ele reavivar sobre você os sonhos dEle. Deixa Ele reavivar sobre você o teu propósito. Deixa Ele reavivar sobre você o teu chamado. O seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui junto conosco, adorando. O seu lugar é aqui. O seu lugar é aí na tua casa, de ser luz. O teu lugar é aí na casa, de manifestar o reino de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença nas nações da terra. Você foi chamado para ser luz no mundo. Você foi chamado. Não deixe as circunstâncias apagar e te fazer duvidar.